A gente continua aqui no tema do dia agora para ouvir o deputado distrital Rodrigo Delmasso, que é relator da Comissão da Vacina na Câmara Legislativa. Deputado, muito bom dia, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom dia, Bruno, bom dia, Carol, e bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. A gente que agradece a oportunidade. Oi, deputado, bom dia. Bom dia. Deputado, na nossa pauta de hoje, essa preocupação com as novas variantes do coronavírus. Ouvimos agora a participação do professor Jaime Santana, que é especialista da Universidade de Brasília. Ele diz não haver dúvidas, pelo menos para os especialistas, que essas novas variantes já estão circulando aqui no Distrito Federal, embora a Secretaria de Saúde oficialmente negue essa informação. A Comissão da Câmara Legislativa já encaminhou algum ofício à Secretaria de Saúde, ao governo do Distrito Federal, para ter ciência desse tipo de situação e que tipo de medida deveria ser adotada, na sua opinião, deputado, para evitar que a gente tenha um agravamento da doença diante desse fato? Bruno, foi encaminhado sim um ofício para a Secretaria de Saúde, justamente pedindo as informações sobre as novas variantes e também reforçando, como o infectologista que falou agora há pouco, certo, que é necessário que se reforce as medidas de proteção de combate ao coronavírus, distanciamento social, uso de máscaras, enfim. Também, Bruno, queria avisar que, além disso, eu sou o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacina, que foi instituída pela UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e também nós estamos acompanhando isso no Brasil inteiro, né? Na nossa visão, a gente só vai diminuir a quantidade de pessoas com estados graves se nós ampliarmos a vacina, certo? Nós chegamos no Distrito Federal, mesmo sendo a unidade da federação com o maior percentual de pessoas vacinadas, nós só temos aí quase 4%, 3,68% da nossa população vacinada. Então, nós acreditamos que é importante que se amplie o processo de vacinação. Agora, é claro, para se ampliar o processo de vacinação é necessário que se tenha vacina. E, neste caso, como ainda está centralizado a distribuição das vacinas pelo Ministério da Saúde, então nós acreditamos que seja necessário uma pressão do secretário de Saúde, de nós, deputados distritais, deputados estaduais, que é o que nós estamos fazendo, para que essas vacinas possam chegar o mais rápido possível, porque nós só vamos diminuir, não o contágio, mas diminuir os sintomas graves da doença se nós chegarmos a no mínimo 70% de vacinados aqui no Distrito Federal, que é o que diz a OMS, né? Que a gente consegue diminuir os casos graves, ou seja, sairmos do que nós chamamos da pandemia com 70% da população vacinada. Então, eu acredito, não sei se acho que todos sabem, o governo do estado da Bahia moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando autorização, né, que o Supremo determine que os estados também possam negociar e comprar as vacinas, tendo em vista a morosidade que o Ministério da Saúde tem na aquisição e na distribuição dessas vacinas para o Brasil inteiro. Então, na nossa visão, certo, a única saída, só tem duas saídas para que o vírus não se dissemine. Primeiro, continuar mantendo as medidas de distanciamento social, utilização de máscaras, álcool em gel, ou seja, asepsia pessoal. E a segunda é a vacina. Sem essas duas, infelizmente, nós vamos ter aí a proliferação do vírus aqui na capital da República. Agora, pelo menos por enquanto, deputado, o governo do Distrito Federal tem mantido o plano de seguir as diretrizes do Ministério da Saúde. Na sua opinião, então, você acha que está na hora do governador Ibanez tentar, por conta própria, comprar essas vacinas? Ainda não, por quê? Porque pela lei do SUS, ele não pode fazer essas compras, né? Então, ele não pode ultrapassar o que está na lei federal. Por isso que o governo do estado da Bahia e, salvo engano, o governo do estado do Maranhão moveram essa ação no Supremo Tribunal Federal para obter essa autorização excepcional, vamos dizer assim. Bem, tendo essa autorização excepcional, aí sim eu acredito, tendo essa autorização do Supremo, aí sim eu acredito que o governo do Distrito Federal possa fazer as negociações com outra, para fazer as compras. O secretário Osney já deu algumas entrevistas dizendo que se houver autorização judicial para que os estados possam comprar, claro que o Distrito Federal vai, né, atrás da compra dessas vacinas. Mas hoje
qualquer movimentação dessa esbarra, infelizmente, no que está previsto na lei, que está previsto na legislação, que é que a coordenação da imunização do Brasil, certo, de qualquer tipo de doença, cabe ao Ministério da Saúde. Seria o caso, portanto, do governo do Distrito Federal talvez reforçar essa ação no Supremo, na sua opinião? Eu acredito que não, Bruno, até porque essa ação, o ministro Ricardo Lewandowski já deve estar próxima da sua decisão. Então, assim, como já são 2 estados, e essa decisão vai aferir a todos os estados, né? Seria, vamos dizer assim, chover no molhado, se o GDF fizesse uma movimentação dessa junto ao Supremo. Agora, nós, deputados distritais, inclusive, temos uma reunião marcada com o ministro Ricardo Lewandowski para levar a nossa opinião. E, da mesma forma, a Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacina também pediu uma agenda com o ministro Ricardo Lewandowski, porque, Bruno, vou só te falar, é unânime em todos os estados, todos os deputados estaduais são unânimes em que os estados tenham condições, sejam autorizados a comprar as suas vacinas, certo? Por quê? Porque nós estamos vendo aí uma certa ansiedade de toda a população e o medo desse plano ter que parar, certo? O plano de vacinação ter que parar por falta de vacinas. Aqui no Distrito Federal a gente tem notícia de que a quantidade de vacinas só daria mesmo para essa semana. Tivemos uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ontem. Ele fez uma série de promessas de entregas de vacinas e reafirmando que a população do Brasil vai ser vacinada durante todo o ano, mas o plano do ministro Pazuello leva em consideração uma série de vacinas que nem foram compradas e aprovadas. Então, essa situação que a gente vive, deputado, parte muito de um problema que acontece vindo do governo federal, que deixa os estados, as unidades da federação sem respostas. Então, você também acha que, no caso, o governo federal falha nessa transparência em relação às vacinas, das medidas tomadas, e por isso as unidades da federação e o Distrito Federal deveriam tomar frente dessas compras? Olha, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Pazuello, eu acho que o Ministério falta contundência do Ministério da Saúde na questão das vacinas. Nós não podemos aceitar, por exemplo, eu acho que ninguém a população não aceita isso, dizendo que nós vamos ter vacinas, por exemplo, da Moderna, que sequer apresentou o pedido de uso emergencial ou até mesmo o pedido de uso definitivo na Anvisa, certo? E também outra coisa, nós não podemos jogar a responsabilidade toda na Anvisa e dizer que a Anvisa tem que aprovar as vacinas em tempo recorde. Ou seja, isso acaba dificultando a análise técnica da Anvisa, que é a nossa agência reguladora de segurança, de vigilância sanitária. Então, assim, na minha visão, certo, o Ministério da Saúde demorou, certo, o governo federal demorou a se articular em relação às vacinas, e quando eu falo se articular, é comprar as vacinas, porque os países que estão à frente compraram as vacinas muito antes, certo, compraram as vacinas muito antes, e, neste caso, com o atraso dessa articulação, claro, as empresas que fabricam estão entregando para quem já fez as negociações primeiras. E o Brasil, infelizmente, ficou para trás. Com isso, prejudica os estados, prejudica diretamente os estados e os municípios, porque toda a população, eu acredito que a maioria da população quer ser vacinada, certo? Até para que a gente possa sair logo dessa pandemia, mas fica dependendo daquilo que é o primordial, que é a vacina. Mas também não foi um erro, então, deputado, o governador Ibanez Rocha seguir sempre alinhado a esse plano do Ministério da Saúde, aliás, com nenhuma crítica feita até aqui ao que foi acertado? A gente não está com um erro de posicionamento até político aqui no Distrito Federal? Bruno, eu acredito o seguinte, o governador Ibanez está seguindo aquilo que está na lei, certo? Se a legislação ela determina que a coordenação e a distribuição das vacinas vem do governo federal, certo? Então, você não pode ultrapassar isso. E também essa questão de politizar esse debate é o que atrasou, na minha visão, a articulação feita pelo Ministério da Saúde na compra das vacinas. Eu acredito que qualquer ação política tem que ser embasada na lei. Então, na minha visão, o governador Ibanez, do ponto de vista jurídico, acertou. Por quê? Porque ele não pode ultrapassar. Agora, vamos aguardar
a decisão do Supremo Tribunal Federal, que aí sim, o Supremo dando o aval para que os estados possam comprar, aí o governo precisa se articular para comprar essas vacinas e fazer a distribuição aqui no Distrito Federal. Deputado, só para encerrar em relação a essa questão das novas variantes, os senhores vão cobrar algum tipo de resposta da Secretaria de Saúde? Porque, pelo menos por enquanto, eles estão negando que haja confirmação de novas variantes aqui no Distrito Federal, embora vários indícios já mostrem para isso. E quais as medidas que deveriam ser adotadas já para se preparar para esse cenário? Bruno, vamos cobrar sim as informações da Secretaria de Saúde. Nós recebemos a informação da Fiocruz também, né, que existia uma pessoa aqui do Distrito Federal que já estava contaminada com a nova variante, ou seja, conflitando com a informação da Secretaria de Saúde, certo? Mas vamos sim pedir para que o secretário apresente, a Secretaria apresente, né, essas informações à comissão. E nós vamos, Bruno, pedir ao governo do Distrito Federal que reforce a fiscalização, que reforce campanhas para a utilização de máscaras, né? Porque não é porque a vacina chegou que a pandemia saiu. Não, a pandemia continua, o vírus continua circulando. Enquanto nós não tivermos, no mínimo, 70% da nossa população, ainda precisamos fazer o uso das medidas de distanciamento social, asepsia pessoal e a utilização de máscaras. Enquanto nós não chegarmos a 70% da nossa população e tivermos a declaração da OMS que o Brasil saiu da pandemia, precisamos ainda continuar com essas medidas. É importante, e parabenizo a CBN e a toda a imprensa que sempre tem falado isso, levando a conscientização que é de extrema importância qualquer cidadão continuar adotando as suas medidas. E eu digo o seguinte, essas medidas não são só para proteger-se, mas sim para proteger as pessoas. Ou seja, quem tem empatia faz esse tipo, deve continuar fazendo o uso das medidas de proteção, de não disseminação do coronavírus aqui em Brasília. Muito bem. Eu agradeço aqui a participação do deputado distrital Rodrigo Delmasso, hoje conversando com a gente sobre esse cenário das novas variantes, das vacinas. Meu caro, muito obrigado, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Bruno. E um recado para todos. Continue usando máscaras, álcool em gel e mantenha o distanciamento social para que a gente para evitar o colapso na saúde do DF. Um abraço e que Deus abençoe.